processo penal comum, ele tem rito comum e rito especial. Tá? Processo comum ele pode ser dividido em um processo comum e num processo especial. O processo penal militar, ele também, da mesma forma, tem um processo comum e um processo especial. Tá? Mas quais são as diferenças, professor? Bom, vamos analisar. O processo comum, dentro do processo penal comum, ele é dividido por ritos. Nós temos o rito ordinário, um rito sumário e um rito sumaríssimo. Aí como é que eu distingo o rito que eu vou aplicar lá no processo comum? Basicamente é pela pena ou pela espécie de infração penal. Se eu tenho pena igual ou superior a 4 anos, o rito vai ser ordinário. O rito ordinário ele vai ter uma marcha processual mais lenta, eu vou ter mais produção probatória, eu vou ter um número maior de testemunhas que eu vou poder ouvir. Então ele é um rito mais lento justamente porque ele traz mais garantias, porque ele processa crimes com penas maiores. Tá? Esse é o rito ordinário dentro do processo penal comum. O rito sumário, ele praticamente está em desuso. Ele é usado muito pouco no processo penal comum, lá no rito comum, e ele serve para processar crimes com pena superior a 2 anos e inferior a 4 anos. Então ele é um rito intermediário entre o sumaríssimo e o ordinário. Ele é um pouco mais célere, um pouco mais rápido do que o rito ordinário. Ele tem menos testemunhas que vão ser ouvidas, por exemplo. E ele tem essa questão do patamar de apenamento muito pequeno em que os crimes serão processados perante esse rito. Nós tínhamos alguns crimes, então nós tínhamos a qualidade da infração penal que eram processados mediante rito sumário, mas hoje, como eu falei, ele é utilizado muito pouco para processamento no rito processual comum. E nós temos o rito sumaríssimo. O que é o rito sumaríssimo? É o regulado lá pela Lei 9.099 de 95, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. Então vai ser processado mediante rito sumaríssimo todas as contravenções penais, e aqui é um critério misto, por isso que aqui é um critério que não leva em conta só a pena, ele leva em conta tanto a pena como o gênero de infração. Então vai ser processado mediante rito sumaríssimo, que é aquele mais rápido. O rito sumaríssimo é aquele que não se preocupa, que tem características, por exemplo, como visar a não cerceamento da liberdade do indivíduo, ou seja, a não privação da liberdade, a conciliação, a questão do ajuste, do ressarcimento do dano, da celeridade, da economia processual. Então é um rito muito rápido, são menos testemunhas, são menos atos, basicamente a instrução probatória é feita de forma oral, justamente para dar mais celeridade. A denúncia é oferecida de forma oral. Então, o que vai ser abarcado pelo rito sumaríssimo? Todas as contravenções penais, analisando o gênero. Infração penal, nós temos duas espécies, que são as contravenções penais e os crimes. Nós não temos contravenção penal em âmbito do direito penal militar, nós só temos crimes militares. Mas então o rito sumaríssimo é tanto contravenção penal, não importa a pena, como crime com pena de até 2 anos. Então, o critério misto, por quê? Porque eu tenho o patamar de até 2 anos para os crimes e contravenções penais não importa a pena. Isso vai ser processado mediante rito sumaríssimo. Então, esse é o procedimento comum dentro do processo penal comum. O processo penal militar, em contrapartida, como eu falei, também tem um processo comum, que é o que a gente vai estudar hoje. Ele não tem essa divisão entre sumário, sumaríssimo e ordinário. Então, fica bem mais fácil da gente entender o processo penal militar. Por quê? Porque o processo comum ele vai ser ordinário. Não importa a pena, não importa gênero, não importa a infração. Vai ser procedimento ordinário, comum ordinário, e vai ser, o número de testemunhas vai ser o mesmo, a marcha processual vai ser a mesma. Não importa se o crime tem 2 anos ou tem 30 anos. Vai ser o mesmo rito ordinário. Então essa é a primeira diferença importante para vocês saberem. O processo penal militar é muito mais simples quando a gente estuda o processo comum. É um rito apenas para todos os crimes.